Capítulo 228. Julgamento do diabo corrupto pelo fogo. 150.000 libras. Isso é um pouco pesado demais, você não acha? Disse Keming com alguma surpresa. Mesmo com a força física insana de Wilde, seu enorme porrete pesava apenas 200.000 quilos. Tio Keming, definitivamente não será um problema. Quando invoco meu anel divino, minha força física cresce explosivamente e também estou prestes a avançar, então quanto mais pesado, melhor, explicou Long Shen. Long Shen ainda estava apenas no pico da condensação de sangue. Uma vez que ele avançasse, seu Ti e poder físico se complementariam, permitindo que sua força subisse a um novo nível. Keming não pôde deixar de sorrir amargamente, parece que estarei ocupado por um tempo. Wilde também tem reclamado que sua arma está muito leve ultimamente. Vocês dois realmente são irmãos. Esse tipo de força física é absolutamente chocante. Mas não se preocupe, vou fazer armas ultrapesadas para vocês dois. Obrigado, tio Keming. Long Shen estava em êxtase. Quando ele viu pela primeira vez o enorme clube de Wilde, ele ficou cheio de inveja. Ele só seria capaz de realmente trazer toda a sua força usando um sabre extremamente pesado. Então, mesmo que encontrasse alguém do mesmo nível que o Uchi, ele seria capaz de derrotar seu oponente sem arriscar sua vida. Mais importante ainda, Long Shen estava prestes a usar todo esse sangue de essência de besta mágica de quarta categoria para fazer o sangue de essência de 10.000 bestas, o que permitiria que ele rompesse rapidamente. A dificuldade em avançar com a Nine Star Hegemon Body Art após o 10º Even Stage foi extremamente grande, mas ao mesmo tempo, uma vez que ele avançasse, permitiria que seu corpo físico se fortalecesse para um novo nível. Mesmo que ele apenas chegasse ao 13º estágio celestial sem alcançar o reino da transformação do tendão, ele seria capaz de olhar para baixo em qualquer um abaixo do reino intermediário da transformação do tendão. Depois de se despedir do Keming Senior, Long Shen e Wilde retornaram à facção Terra do Céu. Quando eles chegaram, foram imediatamente recebidos com uma explosão de aplausos. O nome de Long Shen já havia ressoado por todo o mosteiro. Pode ser possível que algumas pessoas no mosteiro não saibam quem era o líder da seita, mas não havia uma única pessoa que não soubesse quem era Long Shen. Desde que Long Shen chegou ao julgamento para ingressar no mosteiro, ele criou milagre após milagre. Agora ele havia matado Uchi com apenas 4 movimentos, tornando-se um deus invencível aos olhos das pessoas. O pequeno Snow também estava presente, mas seu corpo ainda estava incomparavelmente fraco e ele mal conseguia andar. O maior uso daquela gota da essência da vida divina era para curar ferimentos. As feridas externas do pequeno Snow já estavam completamente curadas. Seu corpo estava coberto de crostas e, assim que elas caíam, novos pelos cresciam. Vendo Long Shen chegar, Little Snow levantou-se animadamente e cambaleou. Long Shen imediatamente correu até ele e abraçou sua cabeça enorme, dando-lhe alguns beijos na testa. Eu me livrei do cara que intimidou você. Little Snow realmente disse que gostaria de poder ir pessoalmente se vingar. Desculpe, não pude deixar você se vingar pessoalmente, sorriu Long Shen. Infelizmente,
O temperamento de Long Shen não era bom o suficiente para esperar que Little Snow se recuperasse e o deixasse matar Oti pessoalmente. Esfregando suavemente a cabeça de Little Snow, ele disse algumas palavras a todos antes de ir para sua caverna imortal. Você voltou. Vanir está realmente bravo com você. Você deveria ir convencê-la. Vendo o retorno de Long Shen, Tio furtivamente apontou para o interior da caverna imortal. Long Shen sabia que Tang Vanir estava realmente furioso hoje. Ela realmente foi colocada em perigo na frente de tantas pessoas quando pensou que ele estava prestes a morrer. Afinal, ela não era tão insensível quanto ele. Ao mesmo tempo, Long Shen se repreendeu por ser estúpido e fazer piadas inapropriadas sem olhar para a situação. Wild ficou do lado de fora para cuidar de Little Snow, enquanto Tio também saiu imediatamente. Long Shen entrou diretamente na caverna imortal, vendo Tang Vanir na sala mais interna. Entrando naquela sala, ele viu que a expressão de Tang Vanir estava gelada e ela não disse uma palavra. Ela apenas olhou para ele cruelmente quando ele entrou. A irmã Tio disse que você estava chorando e queria que eu a persuadisse. Mas parece que você não está mais chorando, então acho que vou embora. Aya. Long Shen tinha acabado de dar um passo para trás quando Tang Vanir de repente agarrou seu colarinho. Após a luta, Long Shen já estava em um estado de fraqueza. Além de sua língua hábil, ele não tinha mais poder de fogo dentro dele. Ele foi puxado diretamente para Tang Vanir. Tang Vanir já havia esquecido o estado de Long Shen, e seu leve aperto imediatamente fez com que Long Shen colidisse com ela, fazendo-a soltar um grito agudo. Não era Long Shen tentando tirar vantagem. Pelo menos, em teoria não era. Mas sentindo aquele abraço suave e cheirando sua fragrância, Long Shen sentiu uma explosão de calor. A exaustão o atingiu e, assim, ele caiu inconsciente no abraço gentil de Tang Vanir. Enquanto dormia, sonhou que alguém o estava empurrando e então alguém o levantou, mas Long Shen não se incomodou muito com isso. Mesmo que alguém o tivesse jogado em um monte de esterco, ele ainda estaria dormindo. Essa batalha tinha sido muito intensa. Quando Long Shen acordou mais uma vez, ele viu Little Snow deitado ao lado de sua cama. Ao vê-lo acordado, Little Snow esfregou carinhosamente a cabeça sobre ele. Parece que você está muito melhor. Vendo o quanto Little Snow estava mais animado agora, parecia que seu corpo já estava começando a se recuperar. Ovo. Wild deu a você um pouco de carne. Haha, vocês dois realmente combinam um com o outro, riu Long Shen. Pulando da cama e arrumando suas roupas, ele ouviu um barulho lá fora e saiu apressadamente. Wild, você está me matando. Quantas vezes já disse para não misturar o sal com o açúcar? Esta carne está muito salgada agora. Assim que ele saiu de seu quarto, ele ouviu a repreensão de Tang Vanir. Em algum momento, eles montaram uma enorme churrasqueira em um local vazio da caverna imortal. Um porco-espinho de dente de serra de 15 metros estava assando sobre ele. Tang Vanir estava atualmente gesticulando e repreendendo Wild. Wild disse amargamente, Irmã Vanir, quando como carne sozinha, nunca uso nada disso. Long Shen riu, que animado. Long Shen, venha rapidamente comer um pouco. Aqui, prove o que eu cozinhei agora. Tang Vanir entregou a ele um espeto de carne.
Parecia que a raiva daquele dia havia desaparecido há muito tempo. Long Shen deu uma mordida no espeto perfumado. Parecia que ela havia adicionado algum tipo de tempero. Era um pouco estranho, mas era porque era tão estranho que também tinha um gosto tão bom. Excelente, é realmente delicioso. Como esperado, suas habilidades culinárias são excelentes. Long Shen definitivamente sabia que não deveria criticar sua comida. Se ele realmente dissesse que não tinha um gosto bom, talvez aquele palito de espeto de bambu na mão dela acabasse inserido diretamente em sua bunda. Wilde disse: Irmão Long, coma um pouco mais. Little Snow também precisa comer para se curar. Long Shen riu: Não preciso. No deserto de escombros, comi 2 meses apenas de carne. Já estou meio enjoado só de pensar nisso. Eu prefiro os pratos de vegetais da irmã Tio. Além da carne, havia alguns pratos preparados pessoalmente por Tio aqui. Tangvan e Tio vieram se sentar com Long Shen, conversando enquanto comiam. Havia também algumas Wondercarps cozidas na mesa. Tangvanir escavou um pequeno lago na caverna imortal, e Long Shen os colocou dentro para procriar um tempo atrás. Quando ela não tinha mais nada para fazer, Tangvanir ocasionalmente pescava alguns para comer uma boa refeição. A essa altura, restavam menos de 100 deles. Wilde e Little Snow não comiam com eles. Vendo que Long Shen tinha carne suficiente para si aqui, Wilde levou aquele enorme porco-espinho dente de serra para o lado e comeu com Little Snow. Isso porque Tangvanir tinha muitas regras quando comia com ela e preferia comer livremente. De qualquer forma, ele estava bem, desde que tivesse carne suficiente. Ele nunca se importou com o sabor. De fato, já se pode dizer que Wilde avançou muito em termos de maneiras. De volta ao Phoenix Cry, ele comia diretamente toda a sua carne crua. Certo, o que aconteceu com Tiexayen? Long Shen de repente pensou naquele dia. Ele lembrou que tinha acabado de jogar aquele sujeito no chão e se esquecido dele. Na verdade, todos esses assuntos foram incitados por aquele bastardo Tiexayen. Long Shen só não o matou porque não queria dar-lhe uma morte tão rápida. Ele morreu, respondeu Tangvanir com uma expressão estranha. Como ele morreu? Quem o matou? Long Shen ficou surpreso. Nenhuma ideia. Durante a batalha caótica daquele dia, todos da Aliança Céu-Terra participaram, e depois de todo o caos, alguém notou que ele já havia morrido. Segundo os observadores, ele foi pisoteado até a morte durante o caos, explicou Tangvanir. Long Shen ficou surpreso. Era uma pena que a sorte de Tiexayen fosse tão boa. Se ele não tivesse morrido, Long Shen ainda tinha 10.000 maneiras de fazê-lo viver uma vida pior que a morte. Se eu tivesse a habilidade de ressuscitar os mortos, eu definitivamente o deixaria morrer mais algumas vezes, bufou Long Shen. Ah, deixa pra lá. Ele já está morto, então tudo acabou. Além disso, o mosteiro não investigou a morte de Tiexayen, então também temos muita sorte, consolou Tangvanir. A morte de um discípulo central era um assunto importante. Foi definitivamente uma sorte para eles que o mosteiro não o tivesse investigado. De acordo com as regras do mosteiro, independentemente do resultado da investigação, deveria haver pelo menos um anúncio público. Mas eles deixaram o assunto ir assim.
foi porque Ling Yunzi estava ocupado. De repente, Long Shen pensou no que havia dito a Ling Yunzi. Será que ele realmente levou isso a sério e estava planejando agir imediatamente? Líder da facção, há uma grande notícia. De repente, um discípulo da facção Revanars correu com uma esmola. Ele respeitosamente deu a Tangvanher. Ao lê-lo, ela deu um pulo de choque. Sem chance. Daqui a 3 meses, estaremos passando por uma prova de fogo com os demônios corruptos. Long Shen também o leu apressadamente. Dizia que todos os discípulos deveriam se preparar. Daqui a 3 meses, todos os discípulos seriam enviados para o território controlado pelo caminho corrupto. Havia inúmeros discípulos do caminho corrupto lá. Os discípulos do mosteiro deveriam fazer o possível para matar o maior número possível. Assim que terminassem suas missões, eles receberiam recompensas e pontos extremamente abundantes. Durante os próximos 3 meses que antecederam esse julgamento, cada discípulo receberia 10 vezes a quantidade normal de recursos, fosse apenas a ração mensal ou para completar missões. Long Shen sorriu. Ling Yunzi realmente estava planejando fazer tudo agora. Durante esses 3 meses, o mosteiro aumentaria o poder de seus discípulos o mais rápido possível. 10 vezes os recursos. Com tantos pontos, eles poderiam fazer muitas coisas. Mas ainda era aquela expressão: depois de te dar um doce, um tapa frio não ia longe. E agora o doce era tão incrível. Isso significava que o tapa a seguir seria definitivamente mais cruel do que nunca. Esta prova de fogo seria extremamente aterrorizante. Vidas seriam perdidas com o menor erro. Desta vez, Ling Yunzi estava realmente apostando tudo. Vanir, reúna todos da Aliança Céu-Terra. Uma grande batalha se aproxima. Long Shen olhou para longe. Por alguma razão, ele sentiu o calor de seu próprio sangue. Era como se a matança fosse seu desejo mais primitivo. Normalmente, ele suprimiria esse tipo de desejo. Mas quando se tratava dos perversos especialistas do caminho corrupto, ele poderia finalmente liberar todas as suas inibições. Na verdade, talvez fosse apenas através do abate que ele poderia se tornar mais forte e deixar a Nine Star Hegemon Body Art atingir a perfeição. Capítulo 229. Ajudando a aumentar a força. Após o anúncio dessa notícia, a atmosfera de todo o mosteiro tornou-se extremamente pesada. Todos os discípulos sentiram a pressão do futuro iminente. Neste momento, Long Shen reuniu todos os 5 discípulos principais da Aliança do Céu e da Terra. Para os discípulos do núcleo, apenas pensar em tal luta faria seu sangue ferver. Mas nem todas as pessoas tinham essa confiança. Embora a maioria das pessoas estivesse se preparando ansiosamente, havia algumas que estavam cheias de medo. Aquela sombra deixada em seus corações desde a parte final do julgamento do discípulo ainda não havia desaparecido até agora. A cena miserável daqueles que falharam ainda se repetia continuamente em suas mentes. Long Shen, o que devemos fazer agora? Perguntou Song Mingyuan. Embora Long Shen não fosse um discípulo central, eles o seguiriam, apoiando o que Long Shen decidisse. Atualmente, o mosteiro está oferecendo tantos benefícios para aumentar a força de todos.
O monastério planeja enviar todos os discípulos para a fronteira do território do caminho corrupto daqui a 3 meses. Então devemos caçar os discípulos do caminho Karampt, trocando suas cabeças por grandes quantidades de pontos. Este julgamento é um verdadeiro julgamento de vida ou morte. Não é mais um jogo. Não há regras. A única coisa que você deve fazer é manter-se vivo. Isso porque os especialistas do caminho corrupto são perversos e sinistros, com uma infinidade de truques. Para eles, matar outros não é nada fora do comum. Comparados a eles, os discípulos do mosteiro são apenas flores de estufa e com certeza vão acabar sofrendo uma desvantagem. Long Shen estava um pouco preocupado. Quando ele enganou Guixa para ensiná-lo algumas de suas técnicas, ele aprendeu que a maioria das habilidades de batalha do caminho corrupto eram cruéis e insidiosas em um grau aterrorizante. Quase todas as suas habilidades de batalha exigiam que matassem outros para obter um nível mais alto de maestria. Eles precisariam tirar a vida de outras pessoas para estabelecer sua própria fundação. Isso foi realmente assustador. Em comparação, os discípulos do monastério eram mais proficientes em fazer pequenos esquemas e brigas. Uma vez que eles encontraram os discípulos do caminho corrupto e seus meios insidiosos, Long Shen estimou que algumas pessoas acabariam fazendo xixi nas calças de medo. Isso não foi culpa dos discípulos. Eles eram assim simplesmente porque os cuidados de suas famílias os criaram assim. Estes eram os chamados gênios de suas famílias. Mas, falando sem rodeios, eles podem conseguir notas máximas em teoria e pequenas competições, mas em uma luta de vida ou morte, eles estariam condenados. Portanto, pode-se dizer que o talento é útil e inútil. Foi também por isso que Keming repreendeu Ling Yunzi, dizendo que os discípulos do mosteiro eram apenas pedras de amolar para aprimorar os discípulos do caminho corrupto. Embora não fosse agradável de ouvir, era simplesmente a verdade. Caso contrário, o caminho do justo não teria sido suprimido pelo caminho da corrupção por tantos anos. O instigador de todas as batalhas justas e corruptas sempre foram eles, enquanto eles apenas se defendiam passivamente. Desta vez, parecia que Keming havia tocado o coração de Ling Yunzi e ele estava se preparando para mudar completamente essa estratégia conservadora. Isso é apenas um fato. As expressões de algumas pessoas afundaram quando ouviram esta notícia. Eles ainda não se recuperaram do impacto do julgamento do discípulo, assentiu Ezequiel. Quando as pessoas ouviram essa notícia pela primeira vez, muitas pessoas zombaram dessas pessoas por serem covardes. Ezequiel os repreendeu severamente. Embora ela soubesse que aquelas pessoas estavam brincando, esse tipo de piada não era apropriado. O nível de confiança de uma pessoa costumava ser o fator decisivo para saber se ela sobreviveria ou não a uma batalha. A luta de Long Shen com Uti foi um exemplo extremamente óbvio. Apesar de Uti ser muito mais forte, diante da imposição de Long Shen e dos ataques de risco de vida, sua poderosa base de cultivo foi inútil e ele foi incapaz de trazer à tona sua verdadeira força. Ele nem teve a chance de liberar um de seus movimentos mais poderosos antes de ser morto por Long Shen. Quão deprimido ele deve ter ficado quando morreu. Mas isso também era normal. De acordo com os padrões normais,
como alguém no pico do reino da transformação do tendão intermediário, nem mesmo os 10 especialistas comuns em transformação do tendão intermediário teriam necessariamente sido capazes de matá-lo. A força de Uchi era realmente muito, muito maior que a de Long Shen. Mas ele foi derrotado e também foi derrotado de maneira tão rápida. Isso foi extremamente instigante. Foi precisamente por ter sido estimulado pela exibição de Long Shen e o lembrete de que Ming Qiling Yunzi finalmente chegou a esta decisão de invadir o caminho corrupto. Isso era algo que estava em desacordo com os regulamentos do mosteiro. Se os superiores soubessem disso, ele provavelmente perderia sua posição de líder da seita. Mas era exatamente como Ming havia dito. Se Ling Yunzi continuasse seguindo as regras por toda a vida, sua vida não teria sentido no final. Agora ele esperava apostar em Long Shen. Long Shen estava um pouco ciente do que Ling Yunzi estava pensando. Isso deu a ele uma pressão extremamente grande. Este plano foi sugerido por ele. Se falhasse, ele teria causado a morte de muitas pessoas. A razão pela qual reuni todos vocês hoje é porque espero que acalmem seu povo. Não deixe que fiquem muito nervosos. Seria melhor para eles apenas se concentrarem em cultivar o máximo possível. Quanto à confiança, esse não é o trabalho deles, mas o seu. Long Shen olhou para eles. Nós? Eles não entenderam o que ele quis dizer. Sim, você. Como discípulos centrais, vocês são o espírito deste monastério. Sua exibição naquele momento afetará a vida e a morte de todos. Todos vocês devem se tornar muito mais fortes durante esse curto período de tempo e se tornar mais confiantes. Quando o julgamento começar, todos vocês terão que se exibir e exibir uma bela vitória sobre seus oponentes. Use suas próprias ações para dizer a todos que os especialistas do caminho Karampt não são assustadores. Contanto que você corte suas cabeças, eles também morrerão, riu Long Shen. Todos assentirão. As palavras de Long Shen faziam sentido. Mas todos sentiram a pressão sobre si mesmos aumentar. Li Ti sorriu amargamente, colocando assim: eu realmente me sinto preocupado. Se eu acabar cometendo um erro, não acabaria tirando 99 das vidas do meu irmão comigo. Os outros também forçaram um sorriso amargo. Apenas Tangvanger não sentiu nenhuma pressão. Isso porque sua facção da Terra do Céu tinha Long Shen, com ele presente, nada poderia reduzir o moral da facção Terra do Céu. Você só está preocupado porque não está confiante o suficiente. Você não passou por nenhuma experiência verdadeira de vida ou morte, então como poderia ter obtido uma confiança incomparável? É por isso que, agora mesmo, darei a você um pouco de temperamento de vida e morte, disse Long Shen solenemente. Temperatura de vida e morte. Você está brincando. Todos ficaram chocados. Parece que vocês ainda não me entendem. Quando você pensa que estou falando sério, na verdade estou apenas brincando, mas quando estou falando sério, você pensa que estou brincando. Agora estou falando sério. Daqui a pouco, Song Mingyuan, Li Ti e Lu Ke, vocês três vão me atacar juntos. Lembre-se de que isso não será uma competição marcial, mas um festival de matança. Vou empurrá-lo para a beira da morte para despertar suas marcas ancestrais, disse Long Shen. Isso vai servir de alguma coisa.
Não é como se você realmente fosse nos matar, disse Luke com alguma confusão. Sua família há muito tentou isso com ele inúmeras vezes, tentando fazer com que ele ativasse sua marca ancestral à beira da morte. Mas eles falharam uma e outra vez. Além disso, eles nem sabiam que era falso naquela época. Eles pensaram que aqueles assassinos que sua família havia criado eram todos reais. Mas agora Long Shen apenas disse isso diretamente a eles. Isso não teria nenhum significado. Sem medo, como eles poderiam ativar suas marcas ancestrais? Você está errado. Se você não pode bloquear meus ataques, eu realmente vou te matar. Long Shen olhou friamente para os três. Eu preferiria que você morresse por minhas mãos do que pelas mãos daqueles discípulos do caminho corrupto. No mínimo, se você morrer por minhas mãos, poderá manter seus cadáveres intactos. Os três de seus corações pularão. Long Shen estava falando sério. Olhando para seus olhos, não havia a menor emoção neles. Ele parecia exatamente como quando lutou com Uchi, cheio de desejo de matança. O suor escorria de seus pescoços e seus cabelos se arrepiavam. Este atual Long Shen era praticamente um rei demônio. Eles poderiam dizer que Long Shen estava falando sério. Se eles não pudessem detê-lo, eles morreriam. Vamos! Long Shen levantou-se. Os cinco não disseram uma palavra enquanto o seguiam. Eles deixaram o mosteiro e chegaram a um vale. Long Shen enfrentou Song Mingyuan, Li Chi e Lu Ke. Pense nisso por um momento. As pessoas ao seu lado podem ser sua família, seus pais ou seu amante. Eles podem ser a existência mais preciosa para você. Trate-me como um assassino cruel do caminho corrupto. Se alguém cortasse impiedosamente as pessoas mais próximas a você, como você se sentiria? Ok, vamos começar. Long Shen enviou diretamente sua lâmina de osso apunhalando o ainda estupefato Song Mingyuan. Ele era como um raio, indo diretamente para a garganta de Song Mingyuan. Logo no início, ele já apontou para os sinais vitais. Song Mingyuan ficou horrorizado. No momento em que ele percebeu o que estava acontecendo, a lâmina de osso de Long Shen já havia atingido sua garganta e já era tarde demais para se esquivar. A lâmina de osso de Long Shen possuía uma força capaz de dividir montanhas e virar oceanos. Song Mingyuan praticamente já podia ver a cena de sua garganta sendo perfurada. Estrondo. No instante em que a lâmina de osso estava prestes a perfurar a garganta de Song Mingyuan, o bastão de Lu Ke golpeou, quebrando de lado a lâmina de osso de Long Shen. Embora a lâmina de osso tenha falhado, aquele poder de abalar a terra ainda explodiu, enviando os dois voando. Tangvan e Ezekiel quase gritaram. Long Shen não teve dúvidas. Se não fosse por Lu Ke, Song Mingyuan já teria se tornado um homem morto. Long Shen está realmente planejando matá-los. Para o primeiro ataque, propositalmente mantive um pouco mais lento. Da próxima vez não vou. Talvez se eu mudar de rosto, você perceba que isso não é um jogo. Long Shen colocou uma máscara sinistra. Parecia um demônio malicioso e, com isso em seu rosto, ele mais uma vez avançou com sua lâmina de osso, desta vez em Li Chi. Li Chi rugiu e cortou seu sabre na lâmina de osso de Long Shen. Mas a força de Long Shen era muito assustadora, e ele vomitou sangue diretamente e foi lançado voando.
Mas quando ele disparou no ar, Long Shen o seguiu. Sua lâmina de osso cortou sua garganta. Li Chi, Lu Ke e Song Mingyuan rugirão. Li Chi estava impotente para resistir ao próximo ataque. Se aquela lâmina de osso o alcançasse, ele definitivamente morreria. Os dois ignoraram seus próprios ferimentos. Já era tarde demais para eles alcançarem Li Chi naquele ponto. Os dois apontaram suas armas diretamente para Long Shen. Long Shen bufou friamente e acenou com sua lâmina de osso, derrubando suas duas armas. Os dois receberam um forte impacto e mais uma vez vomitaram sangue. A lâmina de osso de Long Shen era como a foice do Grim Reaper, cortando o pescoço de ambos. Sua velocidade era tão rápida que nenhum deles conseguiu se esquivar. Vá para o inferno! Li Chi rugiu e atacou Long Shen. Na verdade, ele ainda estava sem armas e, agarrando o braço de Long Shen, mordiu com força. Long Shen não continuou atacando. Tirando a máscara, ele olhou para o louco Li Chi que ainda estava mordendo seu braço e sorriu. Parabéns por despertar suas marcas ancestrais.